Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Importantíssimo. Você precisa assistir a todo esse vídeo porque ela é muito, mas muito importante. Com base na nossa meditação de 6 de fevereiro, cujos capítulos da leitura do dia são Marcos 2 e 3 e também Êxodo 8. Nós vamos meditar em Marcos, a partir de Marcos 2, 17. Se você puder acompanhar comigo, vai ser muito bom. Marcos 2, 17, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, verso 17, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Desde o dia 1º de janeiro de 2022, o Brasil adotou a nova classificação internacional de doenças, a chamada CID. Ela é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. Parece que agora está na 11ª versão ou edição, a chamada CID-11. Entre as mudanças está a inclusão de distúrbios causados por jogos eletrônicos, que afeta principalmente as crianças. O vício em jogo eletrônico já é considerado doença, oficialmente. A OMS definiu o distúrbio em jogos como uma patologia com padrão de comportamento persistente ou recorrente. OMS, Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde, a CID contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte. 55 mil. O Brasil tem 500 mil médicos, segundo revela a demografia de 2020. No Brasil, temos como dados da crise sanitária mundial os seguintes números: 22 milhões de infecções em dados oficiais, o que corresponde a 10% da população no Brasil, 67,2 milhões de testes realizados em dados estimados. Então, você tem 22 milhões de infectados, dados oficiais, e é claro que certamente mais do que isso, possivelmente porque aqueles que são assintomáticos, não procuram médico, não testaram, não tiveram um diagnóstico fechado. E, ao mesmo tempo, 67,2 milhões de testes realizados, estimados, e a maioria desses dando negativo, claro. Agora, e na vida espiritual? Como é que isso se dá? Na vida espiritual, as escrituras revelam um preciso diagnóstico sobre todos nós, em relação a um único código espiritual de doença, onde 100% da população em todo o mundo, de todos os tempos, ela foi testada. E onde 100% da população em todo o mundo, em todos os tempos, ela está infectada. Todos nós testamos positivo para o pecado. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
por causa do pecado de Adão. Todos nós descendemos de Adão, então todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Todos nós pecamos. E mais do que o diagnóstico de que todos testamos positivo para o pecado, nós precisamos ficar em isolamento espiritual por causa do pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que para essas diversas doenças, esses 55 mil distúrbios, doenças e causas de morte, você tem diversos tratamentos, você tem diversas formas de lidar, formas de curar ou de minimizar as consequências em relação à nossa doença espiritual do pecado. A cura, ela já foi providenciada. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus já providenciou a cura para o pecado, para a doença do pecado. Ele enviou o Cordeiro que foi morto na cruz, no Calvário, para que, por meio do seu sacrifício, do seu sangue vertido na cruz, você e eu tivéssemos perdão de nossos pecados por meio da fé. A cura já foi providenciada e não é preciso pagar pelo tratamento. Já está pago. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A cura já foi providenciada. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o tratamento é gratuito. É o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Qual é o contexto desse verso 17? Dos versículos 13 a 16, nós encontramos aqui uma resposta de Jesus aos escribas e fariseus, enquanto os discípulos, reunidos ali também com publicanos e pecadores, estavam sentados à mesa na casa de Levi, na casa de Mateus, que acabara de corresponder ao chamado do Senhor. Olha o que o texto diz. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Levantando-se, o seguiu. Nos textos paralelos, nos outros evangelhos sinóticos, Mateus 9, de 9 a 13, Lucas 5, de 27 a 32, nós encontramos um adendo nesse relato que ele abandonou tudo. Não apenas que ele levantou-se e o seguiu, mas ele abandonou tudo. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E aí Jesus responde em seguida, verso 17, Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é interessante notar o seguinte, que nos textos paralelos, tem um detalhe interessante que nos faz enxergar isso aqui. Em Lucas 5:29, o texto diz em relação aos muitos publicanos e pecadores que eles estavam presentes. Lucas 5:29.
e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Eles estavam presentes. Em Mateus 9, no verso 10, o texto diz que eles chegaram ao lugar. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Levi, Mateus, no verso 14 aqui de Marcos 2, nós vemos que ele estava sentado na recebedoria. Por quê? Porque a recebedoria era o local da coleta dos impostos. Mateus, ele era um publicano. Ele era um judeu que trabalhava para o governo do Império Romano, coletando impostos da população de Israel. Porém, eles tinham a prerrogativa de cobrarem o valor do imposto e ficarem com um percentual, legalmente falando. O que os publicanos faziam? Eles excediam nessa taxação, vamos chamar da parte deles, da comissão deles, extorquindo, roubando do povo. Então eles eram odiados pelos judeus. Os judeus odiavam os publicanos porque eram explorados por eles. Então, se o texto diz que publicanos e pecadores, em Mateus 9, eles chegaram ao lugar, e Mateus era um publicano, muitos afirmam que eram os amigos de Mateus e Mateus os chamou. Em Lucas 5,29, diz que era uma multidão deles que estavam ali. Será que, de fato, Mateus o chamou? Porque não está escrito isso na Bíblia. Nem em Mateus 9:10, texto escrito pelo próprio Mateus, onde diz que chegaram muitos, e nem em Lucas, no relato de Lucas, onde diz que havia ali uma multidão, em nenhum dos lugares está escrito que Mateus o chamou. Mas aqui, em Marcos, tem um detalhe muito interessante. O versículo 15 diz que Jesus estava sentado à mesa na casa de Levi. E com Jesus estavam discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. O que aconteceu? Eles seguiram a Jesus. Não é que Mateus tinha convidado os publicanos e pecadores, mas os publicanos e pecadores seguiram a Jesus. Por mais que talvez ele tivesse gente conhecida de Mateus, por mais que ele tivesse amigos, colegas de trabalho, vamos chamar assim dele, na verdade, os pecadores seguiram a Jesus. Você está entendendo? Os pecadores provavelmente ouviram o chamado. Detalhe que o verso 13 diz que tinha uma multidão que estava ali. Já tinha uma multidão acompanhando Jesus. Verso 13 dizia: se tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. Já tinha uma multidão que continuou seguindo a Jesus. E publicanos que estavam ali ao redor na recebedoria também seguiram a Jesus. Esse que é o detalhe. Jesus disse que os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. E ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Será que
nós reconhecemos a enfermidade, nós precisamos seguir a Jesus. Como? Primeiro, não ignorando a enfermidade. Não faça uma avaliação errada de si mesmo. Não tente se considerar são, sadio, como alguém que não necessita de médico, desprezando a realidade da enfermidade do pecado. Enquanto o mundo diz que há 55 mil códigos de enfermidade, a palavra de Deus diz que há uma enfermidade que nos separa de Deus e nos levará à condenação eterna. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Não ignore a enfermidade. Há muitas pessoas que desprezam ir ao médico, desprezam fazer exames. Tem o hipocondríaco, que tudo está doente. Toda hora tem que fazer um exame médico, de forma exagerada, né? A quantidade, um intervalo de tempo. Mas muitos não querem, resistem a ir ao médico, resistem em fazerem testes, resistem em fazerem exames, resistem em ter um diagnóstico. Nessa crise sanitária mundial, há aqueles que são assintomáticos, mas aqueles que têm sintomas, que podem se confundir com outras doenças, sim. Então não é porque você tem determinado sintoma que tudo virou Covid-19, claro que não. Mas tem pessoas que têm todos os, ou vários dos sintomas, e elas desprezam, elas não estão nem aí de estarem junto a outras pessoas, de transmitirem a doença, e não querem também testar. Há aqueles que deixam para lá, não vão ao médico, não tratam, e tem aqueles que já vendo que estão com aqueles sintomas, mesmo em casa já vão tratando a enfermidade e ficam curados. E depois do prazo determinado ali de quarentena, a pessoa ela sai daquele isolamento ali necessário, naquele momento, e volta ao convívio, como já não há mais o risco do contágio a outras pessoas. E tem gente que não está nem aí. Na vida espiritual, não ignore a enfermidade. Segundo, tenha fé no médico, creia, confie e comprometa-se com ele. Ele é o único e renomado especialista. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o único e o renomado especialista, ele é o Filho de Deus, o único Salvador do mundo. Ele veio como o resgate socorrista, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não erra o tratamento. Lucas 9, 56.
porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ele é proativo, ou seja, ele não vai tratando, testando o que vai dar certo, o que não vai dar, esperando como o nosso organismo espiritual reage, como nós reagimos espiritualmente. Ele é proativo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é apenas que Jesus veio te salvar, mas ele veio buscar a mim e a você. Ele veio buscar. Ele foi proativo. A recuperação, ela é certa. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu enxergo uma terceira verdade no texto. Se a primeira é de que nós não devemos desprezar a enfermidade do pecado, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. A segunda verdade é que Jesus veio quando ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio. Nós precisamos ter fé no médico que veio. E a terceira verdade que eu enxergo no texto é que nós precisamos nos submeter ao tratamento, corresponder ao chamado divino, ao arrependimento de pecados. Marcos 1:14-15. O texto nos diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, algo que já estava profetizado em toda a Escritura. Nós temos meditado na palavra, espero que você esteja enxergando que tudo aponta para Jesus. Então, o tempo profetizado, ele se cumpriu, inclusive aquilo que era necessário para que o evangelho fosse difundido por todo mundo, com a paz que veio, né? A liberdade do ir e vir através do Império Romano, e também pelo idioma que ficou globalizado, que foi o grego. A plenitude dos tempos chegou, conforme profetizado. Então, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, ou seja, existe agora um novo reino, um novo governo. Não mais os impérios humanos, não mais a servidão aos impérios humanos, não mais a servidão ao pecado, ao império das trevas, mas a possibilidade de nós estarmos debaixo do governo de Deus, do senhorio de Deus. Arrependei-vos, ou seja, não se julgue superior, não faça uma avaliação errada de si mesmo, não ignore a enfermidade, mas arrependei-vos e crede no Evangelho. Tenha fé nessa mensagem redentora. Tenha fé que o médico veio. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Creia nessa mensagem. Creia que o pecado, ele entrou no mundo. E por ele entrar no mundo, por meio de Adão, todos nós pecamos e fomos separados de Deus no isolamento espiritual. E se nós não formos tratados para a doença do pecado, nós não apenas estaremos doentes para sempre, mas nós teremos uma morte, e uma morte eterna. Mas Deus providenciou a cura. O Cordeiro veio pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelo sangue vertido naquela cruz. Nós fomos sarados da enfermidade do pecado. Quando nós nos submetemos ao tratamento. Quando nós cremos no Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. Arrependa-se. Arrependa-se. Deus veio comprar a nossa briga.
reconciliando-nos com Ele mesmo naquela cruz, por meio do sangue derramado de seu Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao perdão dos pecados, que é em Cristo Jesus, o nosso Salvador.